E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Sim, hoje eu tô gravando em pé porque eu tô sem computador. Então eu botei aqui em pé, fiz um remanejo, mais gambiarra aqui pra dar tudo certo, tá certo? Então, nessa segunda-feira a gente vai falar de o quê? De polêmica. Isso daqui tá muito escuro, mas não importa, porque se eu fosse apagar essa luz daqui de cima ia ficar mais escuro ainda e eu tô sem projetores aqui. Então vocês vão ter que aguentar um pouquinho essa escuridão, tá certo? Mas antes, a gente conhece um dos grandes escritores e sociólogos que, para quem está no ensino médio e apoiou o Bolsonaro, é direitista. Toda vez que se deparava com a aula de sociologia e o professor falava sobre este cara, você pensava, que bosta, eu prefiro matemática, essas coisas de esquerdista que não sei o que. E realmente, eu pensava a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre Max Weber. Só que a gente vai fazer uma ligação, tanto com economia quanto com teologia aqui, tá certo? Chegou aqui em casa um negócio que eu vou mostrar já já pra vocês, que vocês vão entender o porquê dessa abertura já já. Mas antes, para quem não me conhece, me chamo Igor, sou graduando em economia, estou adentrando no quarto período, para quem não tá ligado, agora você tá ligado que tu tá ligado, né? Estou adentrando no quarto período de economia e hoje vamos falar sobre um negocinho que chegou aqui pra mim, muito bom, muito da hora, que é a ética protestante e o espírito capitalista do sociólogo mais famoso entre os estudantes de ensino médio brasileiro, Max Weber, ou Max Weber, seja lá como você queira falar. Vamos estar comentando um pouquinho aqui sobre esse livro, sobre resenhas que eu vi na internet, sobre resumos que eu li na internet sobre esse livro. Não cheguei a ler o livro, por isso que eu comprei. Então vamos fazer uma breve comentação, uma breve comentarizada sobre este livro daqui, incrível, de Max Weber. Eu falo incrível porque é bom. Vamos combinar que o Weber sabe escrever muito bem. Mas antes também, vou pedir que, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o gostei também aí embaixo e compartilhe, porque isso ajuda muito aqui o canal e quem sabe um dia eu possa viver disso daqui, compartilhando isso com uma edição melhor, sem depender da minha eloquência de fala. E às vezes vocês notam que, apesar de eu ter um bom diálogo de fala, às vezes eu fico falando com alguns vícios de linguagem. Com a edição acabou isso. Se vocês querem vídeos editados, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e assiste o vídeo até o final. Mas vamos lá, deixar de enrolação e falar sobre esse livro aqui do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Primeiramente, não cheguei a ler esse livro todo, eu li algumas partes, vi vídeos sobre resumos, resenhas sobre esse livro na internet e vi também resumos por escrito desse livro, que eu acho que dava já para eu formar uma pequena opinião. Basicamente, Weber faz uma análise antropomorfológica, basicamente uma análise humana / teológica sobre o protestantismo, que foi basicamente sobre a reforma protestante. Ele bate bastante nos protestantes, dá para se dizer, desde Lutero, que são os reformadores, até Calvino. Acho que John Knox chega a ser citado aqui nesse livro também do Weber. Mas, basicamente, ele faz uma análise antropomológica, ou seja, ele tenta entrar, muitos defensores deste livro aqui do Weber, meio que ele tenta entrar dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, e fazer uma análise teológica dos textos de Calvino, Lutero, principalmente de Calvino. E meio que ele falha miseravelmente. Antes, esse livro aqui de Weber dá para se dizer que é o primeiro de uma futura trilogia, ou seja, esse daqui é como se fosse o prólogo, é prólogo que chama, não, é epílogo, esse daqui é o epílogo da trilogia dele, onde ele fala sobre algumas religiões e o que define a ética dessas religiões, basicamente. E a ética protestante é basicamente o epílogo, prólogo, sei lá, sobre essa trilogia de livros que ele fez, desde o budismo, se eu não me engano, espiritismo também, algumas coisas meio assim. E basicamente aqui ele faz uma análise inteira, dá para se dizer, pelo que eu vi nas resenhas, ou quase inteira,
sobre as 95 teses de Lutero e sobre os tomos das Institutas da religião cristã de Calvino. E basicamente ele fala que foi os protestantes, que foi a reforma protestante que expandiu o espírito capitalista no mundo e coloca frases, coisas que Lutero nunca defendeu, que Calvino nunca falou aqui. Ou ele pega frases de Calvino e Lutero e tiram de contexto. Porque ele fala basicamente que Lutero e que Calvino, como que eu posso falar para vocês, apoiavam o trabalho, que falavam que esqueci a palavra agora, a predestinação de Deus se via nas pessoas por meio das bem-aventuranças da riqueza, dá para se dizer, que é algo totalmente contra o que Calvino e o que Lutero pregava. Eles eram justamente o oposto do que a Igreja Católica fazia, cobrando as indulgências. Eles viam virtudes, em uma linguagem mais estoica, dá para se dizer, eles viam virtudes justamente na pobreza. Só que a diferença é que tanto Lutero e principalmente Calvino espalhou pela população para a ótica protestante, diferente da Igreja Católica, é que o seu serviço a Deus não era só na parte eclesiástica, mas o seu serviço diário, o seu trabalho diário também mostrava um serviço diretamente a Deus, que você servia a Deus trabalhando para o seu chefe, que era o que Paulo falava, é o que está na Bíblia, eles defendiam isso. Claro, o protestantismo tem sua parcela de culpa, entre muitas aspas, que eu não vejo culpa nenhuma nisso, em espalhar o capitalismo. Por quê? Justamente com esta visão de que o seu trabalho natural, que o seu trabalho carnal também fazia servidão ao próprio Deus, muitas pessoas viam isso como forma de ficar workaholics no trabalho. Porém, Calvino, eu vou falar mais de Calvino porque Weber, pelo que eu li, bate bastante em Calvino. Lembrando, isso daqui é uma análise de uma pessoa que viu vídeos e viu resenhas, não uma pessoa que leu. Eu irei ler mais tarde, tá certo? E basicamente, o Calvino nunca defendeu isso, nunca defendeu que pessoas tenham que ser workaholics de trabalho porque a prosperidade era um sinal da predestinação de Deus. Mas não, Calvino sempre defendeu que a predestinação... Travou meu celular? Travou, voltou agora. Provavelmente vai ficar desincronizada a fala, mas eu não tô nem aí. Calvino, pelo contrário, falava que a predestinação de Deus se via com obras, ou seja, a salvação vem pela graça de Cristo, mas a confirmação vem pelos seus frutos, pelas suas obras, ou seja, as obras não salvam, mas as suas obras. O que seriam essas obras? Seria você fazendo a grande comissão, espalhando o evangelho, dentre muitas outras coisas, demonstrar frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio. Aí a gente pega um pouquinho lá de Timóteo, o homem de uma só mulher, nem tá mais para a questão pastoral, mas serve para todos os crentes, não só para os pastores, tá certo? Calvino sempre defendeu isso. O que o Weber tenta fazer? O que eu vejo? Eu vou ser massacrado depois disso. Weber estava tão cego, mas tão cego pelas suas crenças sobre o capitalismo, sejam mais ou sejam ruins, que ele acabou tirando de contexto frases de Calvino e às vezes até colocando frases a mais na boca de Calvino, que Calvino nunca falou ou nunca defendeu essas ideias, esses ideais que o Weber fala. Mas bom, isso daqui foi uma análise basicamente pouco aproveitada, porque eu não li esse livro ainda. Irei ler. Estou ansiosíssimo para ler A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Se eu estiver bem lembrado da grade curricular da minha faculdade, eu vou usar esse livro no 5º período, ou seja, lá para julho, por aí, para fazer um artigo acadêmico. Se eu estiver bem lembrado. Então talvez eu deixe para ler um pouquinho mais para lá, para eu pegar algumas citações e tudo mais. Porque se eu tiver bem lembrado que a faculdade ainda não liberou as cadeiras corretas, nesse 4º período eu vou pegar um artigo sobre política. Então não vou usar muito esse livro daqui não, vou usar mais a Revolução dos Bichos para basear todo o meu artigo com algumas coisas mais coisadas, dá para se dizer.
Mas enfim, você é defensor de Weber, você é esquerdista. Tô brincando, tá, galera? Esse daqui é um papo aberto com todos, respeito a opinião de todos. Comenta aqui embaixo, porque eu que sou um leigo aqui, eu que só vi resenhas. Você que leu de verdade esse livro, comenta aqui embaixo, me diga o que você acha e coloque também pontos de vista de Calvino ou de Lutero que vocês concordem com Weber e por que Weber tá certo nisso. Eu quero desafiar isso a vocês. Se vocês concordam comigo, vocês que leram, deixa aí embaixo explicações mais abigulhadas, dá pra se dizer, mais específicas para rebater. Então vamos fazer essa rinha de galo nos comentários, é muito bom, velho, eu gosto disso. Quem sabe depois que eu ler esse livro eu concorde com os pontos, sei lá, provavelmente não, mas vai que. Então deixa aí embaixo nos comentários e tamo juntasso, tá, galera? Esse foi o vídeo de hoje, vou até me aproximar aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Beijo bem grande e clica no vídeo aí do lado. Tchau!